A internet está aí, cheia de informação. Total. O paciente vai buscar, não adianta querer ir contra a maré. O paciente vai buscar. Então não é melhor que ele encontre a informação correta. Fornecida pela pessoa que estudou para isso, né? A informação é o poder. Então, um paciente bem informado é um paciente que é até melhor de você conversar no consultório. Ele está entendendo o que a gente está falando para ele. Bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari. E hoje a gente tem a presença ilustre, maravilhosa, da doutora Gabi Scheffer. Pronunciei certo o sobrenome? Pronunciou. É difícil, mas acertou. Errei algumas vezes, mas... A pessoa aprende depois de algumas tentativas. E eu já ouvi de algumas pessoas totalmente diferente do que eu falei agora. É comum isso? Porque... Já acostumou? Já acostumei. Dentro da minha família mesmo, tem algumas pessoas que falam Scheffer, outras falam Schäfer. Schäfer. E qual que é a origem? Alemã. Me conta um pouquinho mais dos seus pais, que eu quero saber de onde surgiu essa pessoa maravilhosa que está aqui na nossa frente. Sim. O meu pai é engenheiro elétrico. E minha mãe é dona de casa, hoje em dia ela tem ateliê. Minha mamãe sempre trabalhou muito de um certo ponto com estética, porque ela é artista plástica. Sim. Então, desde que a gente era criança, em casa, ela trabalhava com pinturas, com quadro, ela já expôs quadro. Então, minha mãe tem muito essa visão estética. Incrível. E a minha família, os dois lados, tanto o lado da minha mãe quanto do meu pai, são alemães. Olha só. Então o nome completo é Gabriela Fitzer Scheffer. E fica mais difícil ainda. É Blumenau? Não, a família da minha mãe é daqui, os descendentes vieram direto para Itajaí. E a família do meu pai vem do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, chama Não Me Toque. É engraçado, eu falo que o Scheffer é o Silva alemão. Porque sério? É muito comum. É muito. Então as pessoas sempre me perguntam se eu sou parente de alguém. Principalmente aqui na região. Brusque, Blumenau, Gaspar. Tem muitos Scheffers. Que barato. E você falou de uma cidadezinha, qual que era? De onde seus pais vieram? Meu pai, o meu avô no caso, né? É Não Me Toque. Não Me Toque. E hoje você toca muito a vida das pessoas. Sim, é o que eu mais faço. Coisa linda, transformando. Muito bom. E a primeira médica na família, como que foi isso? Sim, eu não tenho... depois de mim veio mais um primo. Sim. Mas eu não tenho ninguém médico na família. E a minha mãe conta que eu já desde pequena falava que eu ia ser médica e que eu ia ser muito independente para eu ter toda a minha vida do jeito que eu quisesse, porque eu não queria depender de ninguém. Uma criança já terrível. Total. E com 14 anos eu fui pra Disney numa excursão. Sim. E eu voltei com 2 malas. Uma mala cheia de ursinho de pelúcia e a outra mala cheia de cremes e ácido retinóico. Tá explicado a origem. Aí a minha mãe quem não faz tem que fazer agora, com micropor, fazer o quê? Quem não... A vida real. Vida real. Eu trouxe pra minha mãe. A minha mãe abriu a mala e falou: "Que isso, Gabriela?" Eu falei: "Eu trouxe pra ti." Todo mundo foi ver videogame, essas coisas, e eu fui pra farmácia. Que delícia. Eu conheço a Gabi faz uns 6 anos, 7. Quando a Gabi estava começando na área de dermato. Ela foi uma das minhas primeiras médicas. É verdade. Lá no GNT. Isso mesmo. Muito bom. E você teve uma ascensão no meio digital muito grande, Gabi.
E eu queria entender um pouco mais, você sofreu preconceito no começo? Porque agora tá tudo tranquilo. Mas no começo o médico tinha muita objeção em relação a isso. Muito, foi bem difícil. Porque queira ou não queira... Oi? Entrou um cílio no meu olho. Queira ou não queira, a nossa cidade é pequena, né? Sim. É diferente de uma pessoa que está em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tinha sim muita falação, muito deboche, né? Muitos colegas falando assim, ela virou marqueteira. Esse tema é uma coisa que a gente sempre ouve de quem começou cedo no digital. É porque as pessoas não sabem. Olha, o que é o marketing? Isso pra mim é elogio, porque marketing é ciência, é levar a mensagem certa para o público certo da forma correta. Exato. Então eles criam de uma forma pejorativa algo que muitas vezes eles não têm coragem de fazer. E você teve. E o Paulo Musi falou em uma entrevista, a mulher dele tem toda a formação em marketing. A Roberta Carbonari é uma pessoa que muito eloquente, fala com muita propriedade. E todo mundo falava isso pro Paulo. Você tá virando marqueteiro. E daí a Roberta falou para ele, isso é um elogio. Perfeito. Porque realmente você conseguiu ter uma força motriz para que você pegue o que você tem de melhor e transforme a vida dos outros. Isso é marketing. Marketing não é sobre você, é sobre o outro. Então, para você fazer um marketing bem feito e ser chamada de marqueteira, é um baita de um elogio. É um elogio. Beijinho. E assim, e vários colegas falando, tá deixando a medicina, né? A gente fica sabendo que a pessoa fez print, mandou pro outro, mandou pro grupo. E o mais irônico é que muitas dessas pessoas que me faziam um print, mandavam pro conselho, pro CRM, pra sociedade de dermato, as denúncias, né, que os colegas fazem ainda. Foi muito pior, mas ainda fazem. Muitos dos que faziam, hoje, têm a sua rede social e fazem exatamente a mesma coisa. Então, realmente... O julgamento com preconceito. A gente chega nessa conclusão que tu falastes, que na verdade a pessoa não tinha coragem de fazer aquilo, então ela te ataca, porque de alguma forma isso está ferindo ela, porque só na verdade tu estás fazendo o que ela gostaria e ela, pelo motivo X, está acomodada na posição dela e não tá dando passo à frente, né? Muitos médicos, né, Flavinha, quantas vezes a gente está ali numa aula que a gente acaba ministrando aqui no Instituto, a gente acaba incentivando ele, não olha pro jardim do vizinho. Isso, exato. Olha para dentro do seu jardim, fala com o seu público, conversa com a sua audiência, você vai perceber que naturalmente as borboletas virão. Né? E o artista está aonde o povo está. Perfeito. Acho que isso é muito claro. O médico tem que estar aonde o paciente está, entender o que ele quer. Acho que assim é mais assertivo. E eu falo outra coisa para os colegas, que assim, a internet está aí, cheia de informação. Total. O paciente vai buscar, não adianta querer ir contra a maré. O paciente vai buscar. Então não é melhor que ele encontre a informação correta. Fornecida pela pessoa que estudou para isso, né? A informação é o poder. Então, um paciente bem informado é um paciente que é até melhor de você conversar no consultório. Ele está entendendo o que a gente está falando para ele. Então, e houve uma mudança de paradigmas, assim, que eu acho muito claro hoje no mundo digital, que existe essa integração entre o digital e o físico. E para a parte da medicina, eu acho incrível, assim, que hoje o resultado conta muito. Então, como que você vai mostrar para o paciente no dia a dia, ainda mais nesse mar que a gente está aí de concorrência, o seu resultado? Porque antigamente era o conhecimento, né? Então, você tinha o conhecimento e você estava tudo ok. Hoje não. Você tem que ter resultado, você tem que ter atitude, você, na verdade, tem que se comunicar bem e depois vem o conhecimento.
E as pessoas são muito visuais. Total. E eu falo que assim, como a gente não pode mostrar os resultados, quem mostra normalmente são as pessoas menos aptas, com uma visão menos elegante. Então, o que o nosso paciente é exposto? Ele é exposto a essas imagens, né? Esses antes e depois exagerados, nada naturais, caricaturados, né? Essa produção em série. E ele acha que aquilo ali é o tratamento. Então ele vai ficando cada vez mais com receio de buscar um tratamento estético, porque ele não quer ficar aquele rosto que ele vê no Instagram. Então a gente tem que desmistificar. Eu digo que isso dá ainda mais trabalho, porque a gente tem que sentar na frente desse paciente, fazer a avaliação, explicar o porquê que a gente indicou os tratamentos e passar para mais um passo de tirar isso mesmo, tirar aquela ideia da cabeça dele. Exatamente. E hoje, Gabi, qual você acha que é a maior tendência aí para o médico estar nessa área digital? Olha, eu acho que assim, se a gente for pensar na carreira médica como um todo, é uma independência. A gente sabe que o médico a medicina entrou numa bola de neve. Então, o médico se submete a trabalhar para plano de saúde ou clínicas maiores que pagam muito pouco e que forçam ele a atender muitos pacientes por dia. Esse atendimento fica com uma qualidade reduzida. O paciente, obviamente, não sente valor e nem se sente bem assistido. Vai pular de um lugar para o outro, vai reclamar, vai achar ruim, não cria um vínculo com o paciente, porque tem que atender um paciente em 15 minutos, é impossível tu criar um vínculo com um ser humano nesse tempo. Então eu acho que para os colegas médicos e outros da área da saúde, o meio digital é um meio de tu conseguir sair desse furacão ali para te poder fazer uma medicina, né, prestar um atendimento que seja um fisioterapeuta de uma forma com maior qualidade, mais individualizado, mais humanizado. E isso é bom para o paciente, mas para a gente também, porque a sensação de dever cumprido, de realização, de tu atender uma pessoa bem, tu terminar o teu dia sabendo que tu fez certo. Quando eu já atendi em planinhos que eles me encaixavam, às vezes, 8 pacientes por hora. 8 pacientes por hora, gente. Como que você vai entrega conseguir? É desesperador. E aí tu fala com a pessoa do agendamento, tu fala com o gerente, com todo mundo do plano, e não muda. Chega para trabalhar, tá aquela quantidade, é desesperador. Né? Então eu acho que por um ponto a ser visto é que isso vai conseguir também fazer com que a gente viabilizar o médico de ter esse consultório dele com um atendimento mais humanizado mesmo, né? É engraçado que esse é o desejo de todo colega médico, né? Doutora já é uma referência, já conseguiu estabelecer, tem uma visão muito além. Nós estávamos aqui nos bastidores, antes de começar aqui a gravação, a doutora estava compartilhando como cuida da equipe, como tem um olhar além das questões que envolvem a sua especialidade, como óbvio, né, a dermatologia, mas a faculdade não ensina. E aí o que o médico faz? Se modela o que já existe. Exatamente. Então, já que é assim, eu não tenho um paciente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o convênio, depois eu vou fazer isso e tudo mais. Para esse médico que ainda está a tempo e que não necessariamente precisa viver, né, o que é o modelo padrão, né, que é uma das coisas, a Flavinha é uma das principais entusiastas, né, ela fala, né, de aplicar o que ainda não foi feito, do olhar do novo. O que você daria de dica para esse colega que, olha, gente, esse não é o único caminho? Existe isso? Com certeza. Só que a gente tem que abrir a nossa mente. Exato. Porque a faculdade de medicina não ensina nada pra gente de administração, gestão de pessoas, nem de relacionamento. Comunicação interpessoal. Nada.
Exatamente. Muito pelo contrário, até coloca como um padrão, você está corrompendo, porque você está cobrando. Quando o sacerdócio. Quando eu estou ali num trabalho de uma consultoria e eu tenho que fazer um diagnóstico e a gente tem que implementar um plano de ação X, até de uma precificação, de uma cobrança, você sente um desconforto como se estivesse cometendo um erro. Eu falo, não. Isso aqui, eu estou falando nesse momento, não com a doutora Gabriela Scheffer, exato, dermatologista, eu estou falando com a doutora Gabriela Scheffer, empresária. Então, a dissociação, esse olhar, né? Olha, você é uma inspiração para muitos. Isso que tu falou é bem o que eu falo. A gente tem que ver o nosso consultório como uma empresa, né? Ela tem todas as características de uma empresa. Então, o médico precisa começar a estudar o que ele não aprendeu na faculdade. Ele tem que estudar, pelo menos, uma administração básica, essa questão de gestão de pessoas, gestão do negócio. Isso tem que ser visto, porque também não adianta ele dar a louca, largar tudo, montar um consultório que ele não sabe administrar. Ele vai quebrar? Vai quebrar qualquer outra empresa. Isso mesmo, como qualquer empresa que ele abrisse, qualquer negócio que ele abrisse, se ele não estiver preparado, ele vai quebrar, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Que tudo se renova e inova a todo tempo. E nesse meio também, falando ainda de mídias, de veículos de comunicação, é o primeiro podcast que você participa? Primeiro? O primeiro a gente nunca esquece. Não! Mas agora as pessoas querem... desculpa, Marina. Nada, agora as pessoas querem saber, esse médico que está se formando agora, se fosse a Gabi lá, você se formando, qual que era a dica mais importante que você daria para eles? Com certeza, ter o rostinho na mídia social. Com certeza. Tira a vergonha. Eu falo para as pessoas, eu era a pessoa mais tímida que vocês podem imaginar. Legal falar isso, importantíssimo. Demais. Eu sempre fui muito fechada, muito tímida. Quando eu tinha 10 anos, a minha casa sofreu um assalto à mão armada e eles me pegavam pelo cabelo, botavam a arma na minha cabeça e falavam pra minha mãe, eles queriam me levar, foi um estresse e eles ameaçaram de ficar me seguindo e tal. A partir disso, foi um trabalho, e naquela época não existia assim, vamos levar pra terapia, né? A gente tá falando aí de final da década de 80. Não era assim. Então, minha mãe parava com o carro na frente da padaria e dizia, desce pegar pão. Eu não ia, porque eu não conseguia pedir o pão. Eu não conseguia chegar num caixa e pagar. Se comunicar. E como que você fez para trabalhar essa habilidade que você tem hoje de se comunicar? Muito mudou na faculdade de medicina. Porque a gente tinha que abordar os pacientes e conversar com eles. No começo isso era muito difícil, parecia uma tortura para mim. Então eu tinha que ir com tudo decoradinho que era para eu perguntar, porque eu não conseguia nem lembrar de tão nervosa que eu ficava. E foi. Depois eu fui para São Paulo fazer residência, aquela cidade enorme. Quem não comunica se trombica. Já dizia a Chacrinha. Então foi. Aí quando eu comecei a fazer marketing digital, era mais foto, né, texto. E eu conheci um publicitário que já lá em 2014, ele falava pra mim, Gabi, tu tem que fazer vídeo. Tu tem que fazer vídeo. Eu dizia, Deus me livre, de jeito nenhum, não vou fazer vídeo, eu tenho vergonha. E ele ficou 1 ano e meio pra mais, meu ouvido. E fazia orçamento com a equipe, não sei o que. Aí quando veio ali os stories, eu falei, agora. Porque se eu ficar com a timidez que eu tenho, se eu ficar com câmera, com luz, com 4, 5 pessoas ao meu redor, eu não vou conseguir falar. E ali é que foi, por isso que eu digo que a rede social, ela é muito democrática. Você faz, então, sozinho no seu quarto, com aquela câmera, você não tem ninguém te vendo. Pensa que não tem ninguém te vendo. É um treinamento, não é? É treinamento, é treinamento. Força de vontade. O sucesso é treinável, já diz Joel J. Poucas são as aptidões na vida que tu não consegues treinar. Não precisa nascer com elas.
né? A gente vai atrás, como que eu vou... É a questão da adaptabilidade. Hoje eu acertei. Não é o mais forte que sobrevive, é o que mais se adapta, Lei de né? Darwin. Total. E as pessoas, elas acabam resistindo muito à mudança, né? Sim. Mudar da desconforto. Mas é a virada da chavinha. Exatamente. É não ir... na verdade, é o status quo. Para o médico, ele se formava e já estava tranquilo. Hoje já não foi mais, muito né? tempo, né? Essa época já foi muito tempo. E eu acredito até que o pessoal que está formando agora já vem com uma cabeça um pouco diferente. Mas o pessoal da minha época para trás teve uma formação muito catedrática. Sim. Né? Era uma formação muito rígida. Na minha faculdade, a gente teve a cadeira de ética médica até a gente entrar no internato. Então, era até o 9º período. Aquilo era macetado na nossa cabeça. E essas normas do Código de Ética são muito antigas. São muito antigas. A gente não pode continuar querendo ver século. A gente não pode continuar querendo... Revolução industrial. Isso mesmo. Então a gente não tem como querer continuar vivendo sob regras num mundo que é completamente diferente, seguir as regras antigas num mundo completamente diferente. E a medicina não tem nada de diferente, assim, como algo igual a essas grandes empresas. É uma junção, uma união do catedrático com essa visão nova. Então hoje o que as empresas fazem? Elas colocam uma startup dentro das empresas. Então é muito legal isso quando o cara lá de cabelo branco, médico, catedrático, que tem todo aquele conhecimento, que é fato, falar com as pessoas mais novas. Para ter uma integração disso. Não é a ruptura das duas partes, mas sim a união. É uma junção, né? Sabe onde que eu percebo que vocês acabam se conectando e a via de comunicação acelerou bastante isso? Nos grupos, né? Sim. Então, não só troca de situações, de cases, né, sobre a dermatologia, mas de ideias, né? Então, tem os grupos lá do WhatsApp, eu tenho um grupo que você também faz parte do Imperadoctors. Então, grupo essa troca de energia, de ideias, de valores, né, e propósitos, transforma. E é o que a Flavinha estava falando, assim, a gente está falando dessa parte administrativa, gestão, mas é óbvio que está arraigado na gente. A gente tem o paciente em primeiro lugar, né? A gente vai sim manter o paciente como foco principal, né? O que a gente pode trazer de melhor, de benefício para ele. A gente não está deixando o paciente, então a gente assim, não está quebrando juramento nenhum. Não, de modo algum. Só então está se isso que tem que ser dentro de uma nova versão. E o paciente quer isso. Claro. Ele quer te procurar sabendo realmente o que você faz. É importante. E a gente vê que você é realmente uma pessoa fora da caixa. Uma médica fora da caixa. Agora, Gabi, com essa rotina frenética, a gente sabe que o seu consultório tem uma demanda gigante. Como você, Gabi, mantém uma rotina energética para manter essa alta produtividade que você tem? É uma coisa que a gente tem que estar policiando o tempo inteiro, né? Eu falo, se a gente deixar entrar nesse fluxo, tu não sai dali do consultório, né? Se a gente deixar a agenda aberta, a gente vai das 8 da manhã à meia-noite. Então eu tenho períodos reservados para minha atividade física, períodos reservados para eu ficar um pouquinho em casa, né? Alguns dias da semana. Um pouquinho. Um pouquinho. Sim, mas tá programado a cada ano ter um pouquinho mais de flexibilidade, tá na meta. E também alguns dias durante a semana para eu almoçar, eu moro perto do consultório. Sim. Isso não tem preço, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Qualidade de vida. Então alguns dias eu vou para casa, eu almoço com meu marido. Isso a gente já dá uma resetada, né? De manhã para de tarde, dá essa paradinha, assim, já dá essa resetada. E eu tento também, de tempos em tempos,
sair jantar com as meninas do consultório, porque isso também dá uma leveza no clima, né? Mas basicamente é a gente pôr aquela norma. Tal período não tem agendamento. Tal dia o agendamento é até tal hora. Às vezes é chato, é difícil, a gente não quer falar não pro paciente, é aquela paciente querida, porque mulher é assim. É tudo pra cima da hora. Exato. Então é um horário pra essa semana. Sei lá, fica aí na hora do almoço. Então eu sou bem rígida com essas regras. Meu almoço é sagrado, os períodos livres são sagrados, porque a gente precisa disso. Senão a gente pira um pouco, né? E agora a gente tem aí a pandemia, né? Pós-pandemia, se assim a gente pode falar. Quais procedimentos aumentaram mais no consultório dermatológico? Principalmente, logo que começou o uso das máscaras, teve um boom de preenchimento labial. Todo mundo... Sério? Olha, porque não fica escondido? Então, quem que veio? Aquelas pessoas que nunca tinham feito. As pessoas que criaram coragem. Exatamente. O que elas vinham e falavam? Doutor, eu quero fazer boca agora porque eu tô usando máscara. Se eu não gostar... Que esse é o medo da pessoa. Se eu não gostar, eu tô de máscara, ninguém vai ver. Então, logo ali nos primeiros meses que liberou do lockdown, era incrível. Era assim, 2, 3 por dia, mas não pessoas que sempre fizeram boca ou que já tinham feito, pessoas que nunca fizeram e morriam de medo. E agora que já venceu um ano, elas continuaram fazendo, porque obviamente adoraram, né? Mas esse foi o primeiro e foi um fenômeno assim meio que nacional. Era boca, boca, boca o dia inteiro. Mas aumentou muito a demanda por procedimento estético, como um todo, porque as pessoas começaram a se olhar mais, né? Então, elas muito mais horas dentro de casa, então você para mais na frente do espelho, porque na correria da loucura do dia a dia, a pessoa nem notava que ela estava ficando com um ar de cansaço, né? Ou com ruguinhas. E outra coisa que aumentou muito a demanda foi as reuniões online. Exato. Né? O fenômeno Zoom. A pessoa se vê na tela, e é até engraçado que eu falo para as pacientes assim, nem se preocupa como tu tá na tela, porque ninguém tá te olhando, todo mundo tá olhando para si próprio. Porque na reunião do Zoom, claro. Pra sua cara, eu já pensei nisso. Ninguém tá olhando pros outros. Não. Mas foi muito. E aí era bem isso. Porque agora na reunião online eu olho, meu Deus, eu tô com muita cara de cansada, meu rosto tá muito caído. Então, acho que a simetria também é muito importante. A gente verifica isso na tela. Sim. Também, porque justamente por a pessoa se ver mais, ela começa a ter um grau de exigência maior, um grau de observação maior e começa a observar essa questão de assimetria. Realmente, antes da pandemia, não era uma demanda tão grande a tentativa de simetria. Não sei se isso também não tem um pouco a ver com uma fase de maior ansiedade, angústia que as pessoas passaram, porque a gente vê que normalmente a pessoa que é muito preocupada com a simetria facial, ela em geral é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa de um tipo de personalidade que assim, acaba sofrendo um pouco mais, né? Porque é aquela pessoa que está medindo. Exatamente, olha. Enquanto medindo, e muitas vezes não medindo comparando a si, comparando a uma medida do outro, aí que complica. E é isso que eu falo, pra te ver, a não ser que seja uma assimetria realmente muito importante, mas essa nossa de todo mundo, a gente só nota quando a gente fica por alguns minutos observando, não é uma coisa que se bate o olho e vê de repente. Então você não vê dos outros, porque quem vai ficar encarando o outro na rua pra medir o rosto? Ninguém. Então, a gente... Mas a gente tem até um medinho, né? Porque a gente tá aqui falando o tempo todo com o dermatologista. Por favor, produção, dá uma máscara aqui. E a dermatologista sempre tem um olhar muito de análise facial. Todo mundo fala isso. Não olha pra mim. Todo mundo fala, quando a gente fala, o que você faz, médico? Não olha pra mim, por favor. Não olha, não repara. Não dá, bateu o olho já reparou, é automático. Gabi, e o que te motiva? O que você,
Para que você acorda todos os dias? Qual que é a sua maior motivação? É um pouco clichê a gente falar, mas é justamente essa satisfação. A gente vê a pessoa chegar no consultório, às vezes um pouco mais tristinha, mais caidinha, e tu vai acompanhando aquela pessoa, ela vai se abrindo, né? Ela já vem mais arrumada, ela vem rindo mais alto, ela começa assim muito não conversando com todo mundo, dali a pouco ela já tá dando gargalhada, e eu me preocupo muito em trazer esse bem-estar, né? Então, uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu ouço que as pacientes falam, e elas falam muito, eu adoro vir aqui. Aí eu falo, é bom ficar bonita, né? Não, doutora. É porque vocês me fazem me sentir melhor. Eu saio daqui, eu gosto de vir aqui, eu dou risada, eu falo para as meninas que trabalham comigo que ali dentro é o maravilhoso mundo da doutora Gabriela. Aqui dentro não tem tristeza, não tem desgraça. É importante. Essa mulher é muito forte. Posicionamento de marca. Olha, a gente vai ter que rolar um outro podcast. Parte 2. E todo mundo aqui. Fechado, doutora? Fechado, com certeza. Com certeza. Faça a sua última pergunta, Marina. Bom, o que você quer de forma muito aplicável, a gente fala sobre sonhos. Qual que é o sonho aplicável para acontecer ainda em 2021? Pode ser uma coisa bem concreta, porque eu sou uma pessoa muito objetiva, né? É a ampliação da minha clínica. Agora já começou e a gente está fazendo uma ampliação com todo um setor corporal, né? E ali a gente vai fazer uma coisa bem diferenciada, com várias máquinas, um tratamento bem completo. Então, o meu foco desse ano é essa minha ampliação e trazer profissionais novos para a equipe. E eu quero fazer núcleos, né? Então, perfeito. Ter o profissional do núcleo capilar, profissional do núcleo do laser. Porque eu falo que mesmo dentro da estética, a gente não consegue fazer tudo. Perfeito. Então... É sabedoria, né? Saber que você pode permear, mas você tem que direcionar cada núcleo. Incrível. Então, essa é a minha meta agora. Meta aplicável. E aí, muito em breve, novo núcleo corporal da doutora Gabriela. E a gente percebe, né, como a Gabi tá seguindo tendências. Sim. Esse novo boom do corporal, como teve na face, é um momento. Né, falam muito, né, da questão do corporal ser a nova face. Isso, o corpo é a nova face. Então, fica a dica aí para quem está nos ouvindo. Isso aí. Importantíssimo. Porque, acho que foi um podcast maravilhoso. Só rapidinho. Tranquilo. As pessoas até então buscavam muito corporal em clínica de estética, que todo mundo sabe, todo mundo já fez, que o resultado é muito pequeno. Então, hoje em dia, a gente tem como dar. Então, a gente tem que assumir essa posição. O médico tem que assumir essa posição. Disso. Exatamente. Senão vai ficar todo mundo brigando pela nossa toxina de cada dia. E não é só isso, tem muita coisa além disso. Parabéns, né, Flavinha? Obrigada. Parabéns, foi maravilhoso. A gente adorou. Vamos esperar agora a parte 2. Nosso coraçãozinho. Muitos. Likes. E aonde as pessoas te encontram? O meu Insta, que é Gabriela Scheffer, _dermatologia. Tá? Scheffer é SCHAEFER. Fica tranquilo que vai aparecer aqui, ó. Porque não é só podcast, não é só em áudio, também vai ser em vídeo. Ótimo, porque o nome é difícil. No nosso canal do YouTube. Isso. Ótimo. Parabéns, doutora. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, viu? Adorei. Gostou? Adorei. Então, não pago pra falar, né? Então, até o próximo. Até o próximo. Obrigada.